Olá, tudo bem? Hoje, infelizmente, o Rô não pôde vir aqui gravar comigo, eu vou ter que gravar sozinha. Parece que eu já tô me acostumando com isso, né? Vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o caso Verônica, que está tão popular na internet, né? Na internet, em todos os veículos de informação. E a gente queria debater um pouquinho, porque tem muita gente falando muita coisa, só que pouco se sabe sobre o caso. Então nós vamos passar o nosso ponto de vista. Então, roda a vinheta. Então vamos lá. Como todo mundo já deve estar sabendo, né? O caso Verônica é de uma travesti que se envolveu em uma briga com uma senhora idosa de 73 anos em um condomínio aqui em São Paulo. Aparentemente, essa senhora ficou muito machucada. Existe um boato também que ela também agrediu uma outra travesti que estava no caso, porém até o momento não se sabe de nada. O que todas as pessoas sabem? Que a Verônica foi detida, supostamente presa em flagrante, foi levada para a delegacia e lá, segundo alegações, segundo o que a polícia passou, segundo o que estão nos jornais, é que ela se masturbou na cela, foi agredida pelos presos, então um carcereiro foi tentar ajudá-la e ela mordeu sua orelha e decepou um pedaço. Tá. Tudo bem, até aí são os fatos narrados para toda a população. É o que dizem, na verdade, mas a gente queria passar a nossa ótica sobre o caso. O que aconteceu? Primeiro de tudo, a Verônica pode ter cometido esse crime de agressão da senhorinha. Eu vi umas fotos agora na internet, uma foto que mostra uma senhora com um olho roxo, toda machucada, tadinha. Isso é monstruoso também. É horrível o que ela fez. Porque eu penso assim, machucar uma pessoa idosa, não importa o que ela tenha feito, é errado. É errado, tudo bem, é errado, então a Verônica terá que pagar nos rigores da lei. Apenas nos rigores da lei. Não da forma como ela foi tratada na delegacia, no centro de detenção, que ela foi conduzida. Aconteceu o seguinte, sobre a nossa ótica do que nós vivemos todo dia. Ela foi para a delegacia, foi para esse centro de detenção. Ela apanhou sim dos policiais. Existe primeiro um relato dela dizendo de que ela não apanhou dos policiais e sim dos presos. Outro relato dela afirmando que foram os policiais que bateram nela. Ou seja, está tudo meio assim até agora. Está tudo muito estranho. Para mim está muito estranho mesmo, mas uma coisa é inevitável. Transfobia. Existiu transfobia nesse caso, sim. Ela apanhou dessa maneira por transfobia, também por ela ter agredido a velhinha, claro. Só que o seguinte, a polícia não pode fazer o papel de julgador de acusação e defesa. Para isso existe o Estado, para isso existe a jurisdição, onde já se viu a própria polícia dar cabo de executar uma sentença, até porque não existe sentença que agrida os presos no Brasil, ou seja, a polícia agindo arbitrariamente. E qual que é o nome disso? Abuso de poder. E qual que é o nome disso? Tortura. Então, temos aqui mais um caso de transfobia com a Verônica. E também os fatos exagerados que a polícia lançou, dizendo que ela agrediu a senhorinha a pauladas. Vocês já viram a foto da Verônica? Vocês já viram o tamanho daquela mulher? Vocês acham que realmente ela teria condições... Ela teria a vontade, o ânimo de usar uma arma para agredir uma senhora que com certeza era muito menor que ela e muito mais fraca? Não, jovem. Não. Então, para mim, para o Rodrigo, para as pessoas que convivem com a gente assim, essa história está muito mal contada, mas eu volto ao que eu disse no começo. Ela cometeu um crime e deve ser julgada nos rigores da lei. É certo o que ela fez? Não é certo. Porém, a lei tem que se encarregar de puni-la, não os policiais, não os presos que estavam lá dentro. Agora, sobre a orelha decepada. Imagina, ela estava lá apanhando, seja de policiais, seja de presos, vem mais um homem pra cima dela. Ela acha que é o quê? Ah, é meu herói, é o super-homem? Não! Ela acha que vinha mais uma pessoa bater nela. Eu faria a mesma coisa. Eu ia sair arranhando e mordendo e batendo em todo mundo que viesse pra cima de mim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo tremendo, assim. As pessoas simplesmente veem fatos jogados na internet e supõem que aquilo é uma coisa totalmente diferente. Mas não, gente. Por favor, ponderem sobre o caso. Eu não estou aqui defendendo a Verônica. Muito pelo contrário, eu estou dando uma visão neutra sobre o caso. A única coisa que eu quero expor aqui é o que ela passou, a transfobia sofrida, a agressão que ela sofreu. Ela agrediu uma pessoa, com certeza. Ela deve ser punida? Ela deve ser punida. Porém, ela não merecia ser tratada da forma que ela foi tratada. Por quê? Ela foi agredida por policiais e por presos
presos, até onde nós sabemos. Ela teve seus direitos privados como uma pessoa transexual. Como pode ela ser colocada em uma cela com outros homens? Ela não é um homem. Ela não é um homem. Por que colocaram ela lá? Se bem que essa é a realidade do nosso sistema prisional brasileiro, não é? Porque as transexuais, elas são colocadas no meio de homens, né? As que são efetivamente presas depois de uma sentença penal transitada em julgado, elas são jogadas nos presídios, são obrigadas a tomar sol sem camisa, mesmo as que têm seios, elas são privadas de tomar seus hormônios, elas são privadas de quase todos os direitos básicos de uma pessoa. Ou seja, aqui é nada mais do que um outro caso de transfobia no Brasil, não é verdade? E assim a gente continua. Apenas para ilustrar o caso, assim, esses dias eu vendo uma amiga minha, espero que se ela ver esse vídeo ela não se incomode, ela colocou no Facebook dela um relato de que ela presenciou, no bairro dela aconteceu algo parecido, só que era entre uma senhora de idade e uma mulher cis, branca, classe média, loira, e ela agredia constantemente essa velhinha, seja verbalmente, seja fisicamente. Ela fez vários BOs, só que, porém, nada aconteceu. Ela está livre, leve e solta até hoje, a nossa querida polícia não fez nada. E por que no caso da Verônica, ela foi detida, apanhou, teve seus cabelos raspados, o que eu não consegui citar até agora porque eu esqueci. Imagina, qualquer pessoa trans tem seus cabelos raspados, pra mim é uma agressão maior ainda. Apanhar é horrível, mas imagina arrancar alguma coisa da gente que faz parte da nossa vaidade, faz parte do nosso ser, assim, é monstruoso. Então, o que aconteceu aqui foi monstruoso duas vezes. A Verônica agredir uma pessoa de idade. É horrível, é muito horrível, ela tem que pagar por isso. 2, agredirem ela do jeito que ela foi agredida. Isso não deve acontecer. Porém, aqui no Brasil hoje a gente tem essa moda, né, da autotutela. O que é autotutela? É simplesmente o cidadão ir lá e resolver a sua pendência do jeito que bem entender. Não, gente. Não é assim que as coisas funcionam. O Estado está aqui para resolver isso. Se você não acredita no Estado, aprenda a votar. Aprenda a ver que o seu candidato é um lixo. Não fique na sua casa batendo panelinha, porque não vai adiantar bosta nenhuma. Faça alguma coisa da vida. Não fique reclamando, batendo panelinha, dizendo que bandido bom é bandido morto, que você quer tal pessoa morra, que isso e aquilo. Não adianta nada. Você pode ter suas raivas, você pode ter seus sentimentos reprimidos, porém, se você não externar isso numa urna, nada vai acontecer. Eu tenho minhas raivas, aqueles que eu vou contra ideologicamente, e vou lá e voto. Ou anulo meu voto quando nenhum presta, o que acontece na maioria dos casos. Então, encerrando, só para deixar aqui nosso recado, não estamos a favor da Verônica, não estamos aqui defendendo o caso dela, dizendo que ela é inocente nesse caso. Não, ela não é inocente, porém, ela também foi vítima. Ela foi vítima de agressão, ela foi vítima de tortura. E isso não pode acontecer. Ou será que vai voltar ao militarismo? Se voltar ao militarismo, vão fazer todas as pessoas trans, vamos fazer as malas e sair daqui, porque não vai ter lugar pra gente. Afinal, já temos Bolsonaro, já temos Feliciano, já temos Eduardo Cunha. Estamos um passo para a ditadura evangélica ou para o militarismo. Então, o que a gente escolhe? Tá difícil, né? Enquanto isso, tá aí a nossa querida polícia batendo nas pessoas, arrebentando a cara de travesti, e a gente não pode fazer nada. E vem muita gente nas redes sociais dizendo: ela estava errada, ela estava errada, tem que acontecer isso mesmo. Você acha certo uma pessoa ser presa e agredida pela polícia? Ter todos os seus direitos privados? Você acha certo isso mesmo? Se você acha certo isso, amiguinho, por favor, procure um psicólogo, porque você tem que se tratar, porque isso não é normal. Então, encerrando mais uma vez, gente, esse é o nosso recado. Espero que eu não tenha sido muito confusa, porque hoje eu tô sozinha, não tenho Rô pra me ajudar a me centrar um pouco. E eu tive uma ajudinha com a pauta, que foi da Shell. 1 milhão de beijos pra você. Eu não coloquei as partes que você tinha passado do vídeo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Eu tô aqui falando há meia hora e eu não consegui falar ainda, mas fica aqui nossa eterna gratidão. Muito obrigada por ter ajudado a gente. E espero que você ajude muito mais agora a fazer as pautas, escolher as matérias, pra gente fazer um canal muito mais legal. É isso, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam, dê um like no vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e acompanhe a gente no Facebook ou aqui no YouTube. É isso. Uma ótima semana pra vocês. Espero que nada mais horrível aconteça na nossa comunidade. Um beijo grande. Tchau.